terceira viagem missionária de Paulo, ela é marcada por uma característica muito interessante, porque os discípulos de Jesus, após o Pentecostes, eles foram espalhados pela terra para declarar sobre o Evangelho, sobre a verdade do Evangelho de Cristo. Só que Paulo faz uma pergunta muito importante para aqueles discípulos. Ele pergunta se eles haviam recebido o Espírito Santo quando eles creram. E eles respondem que nem mesmo tinham ouvido sobre o Espírito Santo. Paulo então pergunta: no que então vocês foram batizados? E eles respondem que eles haviam sido batizados pelo batismo de João Batista, que era um batismo específico de arrependimento e de anunciação de que após aquele momento viria o Cristo, Jesus Cristo viria. Então Paulo impõe as mãos sobre aqueles discípulos e a partir daquele momento eles começam a falar em línguas e a profetizar. Essa viagem missionária de Paulo, ela é marcada por milagres e maravilhas. Paulo curava enfermos, ele expulsava demônios, ele levava com ele alguns lenços ou aventais, e com aqueles lenços e aventais, ele fazia essas maravilhas. Chegava a ponto de alguns exorcistas judeus, como está descrito no verso 13, ambulantes, tentarem invocar o nome de Jesus para fazer as mesmas coisas. Só que os espíritos malignos ali responderam a eles: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Eles não estavam ali falando pelo Espírito Santo, eles estavam querendo imitar o que Paulo estava fazendo de uma forma externa. E a palavra de Deus descreve que sobre eles, os espíritos malignos prevaleceram sobre eles e eles ficaram nus, eles ficaram feridos e eles foram envergonhados. O que eu quero falar com você hoje é que existe uma diferença muito grande naquele que crê em Cristo e no Espírito Santo de Cristo. Existe uma diferença porque o Espírito Santo, ele não só nos traz a capacidade de falar em línguas e de profetizar, mas o Espírito Santo, ele é a própria ligação do homem com Deus. Ele é a própria ligação, o que faz com que nós possamos ter as características do fruto do Espírito, sabe? Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. São características do fruto do Espírito que só quem tem o Espírito Santo consegue desenvolver. O lindo disso é que o Senhor, ele trabalha em nós e através de nós. Significa que eu não preciso estar pronta e acabada para chegar aqui e falar com você a respeito do Espírito Santo. Eu não sou uma doutora no assunto, porque eu ainda tenho uma caminhada a percorrer, mas isso também não me desabilita a falar sobre o Espírito Santo na experiência que eu já tenho. E hoje, muito do que o Evangelho precisa é de pessoas que deem testemunho do Espírito Santo, que não simplesmente tenham sido batizados nas águas, sabe, como um ato externo, mas que tenham experiência interna a respeito do Espírito Santo e conheçam a capacidade que este Espírito Santo
tem de nos transformar de dentro para fora. E a partir dessas transformações, nós sermos testemunhas de Cristo na terra. Essa é a grande diferença e o grande propósito do Senhor aqui. Que nós possamos dar testemunho de Jesus. Não só falar da boca para fora, não só falar que Jesus faz coisas maravilhosas, mas estão ali na vida de outros, não estão na minha vida. Eu não participo disso. E eu quero te falar que a Bíblia, ela é um livro que não está acabado. Nós somos a continuidade da Bíblia. O nosso testemunho, a nossa vida com Deus, ela é o testemunho. São páginas que estão sendo escritas através dos tempos, através de mim e de você. Então, por isso Paulo perguntou a respeito do Espírito Santo. Porque não dá para você viver uma vida cristã de excelência se você não tem experiência com o Espírito Santo. E é isso que eu quero convidar você a desenvolver. E como que nós desenvolvemos uma vida com o Espírito Santo? Orando, buscando a Deus, buscando a presença do Espírito Santo. E hoje você pode fazer essa oração da sua casa. Espírito Santo, me ajuda a te conhecer, em nome de Jesus. E Ele vai te levar por um caminho mais próximo e íntimo com Ele. É isso que eu venho falando com você sobre ter um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. É através do seu Espírito que transforma a nossa vida de dentro para fora. E eu desejo que você aceite esse convite e que a partir desse momento a sua vida nunca mais seja a mesma. Que não tenha um relacionamento raso, superficial, de muitas vezes ir à igreja para assistir um culto, mas você pode participar do culto. E esse culto não precisa acontecer só lá na igreja, não. Esse culto acontece na minha e na sua vida todos os dias, em todos os momentos. Basta que você chame ele para perto. Espírito Santo, vem dentro de mim. Vem, transforma o meu interior, transforma a minha vida. Eu quero te conhecer mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Tenha uma ótima caminhada com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.